Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar mais uma vez o estudo do livro do Apocalipse. Agora nós vamos analisar o capítulo 2. Já vimos o capítulo 1, a introdução do livro, a saudação às 7 igrejas, a visão que João contemplou do Senhor Jesus glorificado. E falamos como esses elementos da visão estão associados e vão aparecer agora na análise do capítulo 2, porque eles estão presentes na introdução às cartas, às 7 cartas que nós vamos analisar agora no capítulo 2. Nossa proposta hoje é analisarmos alguns conceitos sobre as 7 igrejas, as 7 cartas, uma estrutura de como nós entendermos todas as 7 cartas, uma estrutura padrão que existe, qual é a relação que existe entre elas, as cartas, e alguns conceitos que nós podemos aprender. Primeiro, olhando de modo geral as cartas, nós precisamos entender que ainda que elas são endereçadas a 7 igrejas locais, esse livro como um todo ele vai circular nas 7 igrejas e para todas as igrejas de todas as eras. Então, ainda que nós temos detalhes específicos sobre uma igreja ou outra, essas cartas, bem como o livro de Apocalipse, ele vai circular para todas as igrejas e, de certo modo, podemos assim entender que o ensino é relevante para todas as igrejas. Éfeso é a primeira igreja a ser tratada, a cidade mais importante das demais cidades, no sentido de que era a maior cidade, né, e que provavelmente as outras igrejas foram plantadas pela igreja de Éfeso. E ela está em primeiro lugar, aí sendo citada na estrutura do capítulo 2. Né? Das 7 cartas, ela é a primeira carta à igreja a ser mencionada. A estrutura das igrejas, esse contexto histórico que havia neles, é um contexto que estava muito associado à questão econômica. Né? Eles, nos contextos daqueles dias, para estarem crescendo profissionalmente, crescendo no comércio, eles tinham que se envolver em algumas práticas religiosas daqueles dias que voltavam ao imperador, né? Voltavam a valorizar o imperador, né? Práticas das religiões daquela cultura que iriam ou contribuir para o crescimento profissional deles ou prejudicar na vida profissional. E esse é o contexto em que eles estavam inseridos e por isso eles estavam tendo que lidar com alguns problemas, né, como igreja do Senhor. Né? São 7 cartas. A primeira carta de Éfeso é marcada porque ela perdeu o primeiro amor. A segunda carta de Esmirna é uma carta em que ela é elogiada, ela fala sobre a fidelidade dela. Pérgamo, há uma corrupção, ainda que parcial, assim como Tiatira, são cartas semelhantes, problemas semelhantes. Sardes, a quinta carta é uma carta em que se descreve aquela igreja como uma igreja morta. A sexta carta, a Filadélfia, também, assim como Esmirna, é marcada pela fidelidade. E a última carta, a igreja de Laodiceia, que é descrita como uma igreja pobre espiritualmente. Né? Se nós pudermos entender uma estrutura dessas 7 igrejas, 7 cartas, podemos agrupar elas em 3 estruturas aqui. Primeiro, as 2 primeiras cartas, que são essas 2 que nós iremos examinar especificamente hoje, nós vamos ver questões fundamentais. Né? Tanto a igreja de Éfeso como a igreja de Esmirna, elas são descritas não como igrejas totalmente problemáticas, no caso da igreja de Éfeso, que é descrita com alguns problemas, nem a igreja de Esmirna, que é caracterizada pela fidelidade, como uma igreja que está totalmente consolidada, porque Éfeso é descrito como aquela que perdeu o primeiro amor, mas ela é marcada por uma fidelidade doutrinária, ela não está tolerando mais falsos mestres, falsos apóstolos, mas ela mostra alguns sinais de declínio
que se isso não for corrigido, ela caminha para um cenário mais problemático na sua vida. Então, uma decisão fundamental ela precisa tomar naquele cenário que ela está enfrentando, corrigir aquele problema, porque senão ela vai para um caminho muito mais problemático quando ela caminhar mais adiante, né? A igreja de Esmirna também é uma igreja marcada pela fidelidade, mas o texto destaca que ela vai passar por uma prova. Ela vai ter que passar por dias difíceis e ela precisa permanecer fiel, porque senão ela vai ter problemas no seu relacionamento com o Senhor. Então, ainda que elas estão em cenários diferentes, uma marcada por um problema que está vivendo, Éfeso e Esmirna pela fidelidade, são momentos em que elas precisam tomar decisões que vai impactar no futuro delas, da igreja. O que elas agirem naquele momento vai trazer resultado para a vida da igreja, da vida espiritual deles, né? Já nós iremos examinar no próximo estudo as duas cartas seguintes, a terceira igreja e a quarta igreja, que é a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, também ainda no capítulo 2. Nós iremos observar que elas são semelhantes no sentido de que elas são caracterizadas por corrupções parciais. Elas não são totalmente afastadas do caminho do Senhor, elas têm algumas virtudes, mas elas já estão em um estágio, se assim podemos dizer, com problemas que Éfeso não tem, né? Éfeso ela é bem consolidada doutrinariamente, mas Pérgamo e Tiatira, ainda que tenha elogios em Pérgamo, que ela conserva o nome do Senhor, mas ela deixou a doutrina de Balaão entrar, né? Há aquele problema dos falsos ensinos de fazer com que a igreja se relacione com o contexto da época, que ela participe de algumas festividades daquela cultura, estava adentrando esse conceito na igreja de Pérgamo. Isso é muito parecido com a igreja de Tiatira, a quarta igreja, né? Também, ainda que é caracterizada por muitas obras, mas havia uma tolerância para com Jezabel, né? Uma influência até Tiatira um pouco mais grave do que Pérgamo e do que propriamente Éfeso. Podemos ver um estágio mais avançado de corrupção, né? No sentido que havia também imoralidade no meio da igreja de Tiatira, né? E iremos analisar as três últimas cartas no capítulo 3, mais à frente, como igrejas que estão com marcas consolidadas, né? Elas são descritas dessa maneira. A quinta igreja, a igreja de Sardes, é descrita como uma igreja morta, né? Os problemas avançaram de tal modo que agora ela não é que não há esperança para a igreja. A carta é escrita nesse sentido de chamar a igreja a se arrepender, a voltar ao Senhor, mas ela é descrita desse modo. Não se menciona mais um problema específico, uma questão, mas o adjetivo dela é uma igreja morta. Há como que algo consolidado, algo muito bem estabelecido, para que agora ela volte aos caminhos do Senhor, para que ela abandone esse estado que ela se encontra. Do mesmo modo, Filadélfia, ainda que ela é marcada pela fidelidade, ela é um pouco diferente da igreja de Esmirna. Há um paralelo, certamente, com a segunda igreja, a igreja de Esmirna, mas a igreja de Filadélfia ela é caracterizada por uma igreja que já guardou a palavra. Se Esmirna se diz que ela vai passar por uma prova, Filadélfia diz que ela vai ser protegida sobre os dias maus que vão acontecer e que a igreja vai ter que passar, mas ela vai ser protegida por uma tribulação que vai ocorrer naqueles dias, né? A última igreja, a igreja de Laodiceia, é uma igreja também chamada de pobre espiritualmente, né? Algo bem consolidado, não vai entrar em detalhes sobre um problema A, um problema B, mas ela é descrita como uma igreja totalmente pobre, né? Que não tem interesse em ouvir a vontade de Deus, né?
Desse modo a gente pode ver esses 3 grupos, entendendo essas 7 igrejas associadas a esses 3 grupos, igrejas que estão em momentos de decisões fundamentais, que se elas não tomarem cuidado, isso vai impactar a vida da igreja mais adiante. Igrejas que já estão num declínio mais avançado, Pérgamo e Tiatira, a terceira e a quarta igreja, com corrupções parciais. E iremos analisar o terceiro grupo, que são igrejas com marcas mais consolidadas, né? Numa direção, na outra direção, né? Sardes e Laodiceia são descritas negativamente, enquanto Filadélfia é descrita positivamente, né? Devemos analisar que as igrejas elas não fazem respeito, não dizem respeito a igrejas que vão acontecer ao longo da história, como que tratando alegoricamente sobre períodos na história. Não é isso. Eram 7 igrejas locais com problemas reais e específicos, e que problemas que aconteceram certamente ao longo da história e que acontecem nos dias de hoje, né? Mas certamente há igrejas mais puras do que outras, e há igrejas com problemas que outras não têm, com virtudes que outras não têm, com realidades distintas. E olhando essas realidades é que nós podemos aprender e tirar lições para as nossas vidas, né? As cartas elas seguem um padrão, né? Há uma introdução onde há a descrição sobre os destinatários, uma autodesignação de Cristo. Ele fala alguns dos atributos dele, especialmente ali o que foi dito no capítulo 1, né? Na visão que apareceu a João. Depois nós temos o corpo da carta, e aí nós temos a aprovação de Cristo, uma palavra de condenação, uma palavra de exortação, uma palavra de advertência ou ameaça. Nós vamos ver que algumas cartas, alguns têm aprovação e não têm condenação, alguns têm condenação e não têm aprovação. E temos no final uma parte conclusiva da carta, quando se tem uma promessa do Senhor para as igrejas, né? Vamos examinar em primeiro lugar aqui a carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, verso 1 ao verso 7, né? Hoje nós vamos examinar as 2 primeiras cartas, né? Entendendo que elas estão associadas a esses problemas iniciais, né? Decisões fundamentais que elas precisam tomar sobre suas vidas, né? Olhando um pouco para o contexto histórico da igreja de Éfeso, né? A cidade de Éfeso é uma cidade muito rica, e ela é famosa também pelo templo de Diana. Esse contexto religioso de adoração a Diana, ela envolvia também a economia da cidade, porque muitas pessoas trabalhavam construindo mini templos para vender, né? Então envolvia o comércio, envolvia não somente uma questão religiosa, mas dava emprego a muitas pessoas naqueles dias. E isso gerava um problema para a igreja, porque a igreja era chamada a participar de algumas festividades atreladas à religião Diana, e ela tinha que se posicionar diante disso, né? Vamos olhar o texto. Apocalipse 2, verso 1 diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, ou os 7 candeeiros de ouro, né? Essa expressão que se repete a estrutura do capítulo 1 da visão, que ele conserva na mão direita as 7 estrelas. A mão direita, conforme nós já vimos lá em Apocalipse 1:17, é uma referência à bênção do Senhor, né? Ali João ele caiu e a mão direita foi do Senhor sobre João para socorrer ele, para levantar ele. A mão direita é esse símbolo do canal de bênção, né? Então, quando diz que a mão direita é ela que conserva as 7 estrelas, que são os 7 anjos, 7 mensageiros, que faz referência aos ministros da igreja, significa que o Senhor tem em sua mão direita, né, os ministros das igrejas como um canal de bênção para a igreja, né, para orientar a igreja, para falar da verdade da parte do Senhor. E sempre essa introdução às cartas, ela está associada com aquilo que é ensinado, aquilo que é dito. E veja que essa carta vai falar sobre falsos apóstolos, né? A igreja, ela rejeita
o falso ensino, e ao fazer isso ela está andando exatamente com a verdade de que são os verdadeiros ministros da parte do Senhor, que eles estão na mão direita do Senhor. É um instrumento de bênção da parte de Deus para a vida da igreja. Certamente também há um conceito de que o Senhor, ele é soberano sobre a vida das igrejas e desses ministros, mas sem dúvida há um contraponto a esse contexto de tantos falsos mestres, tantas pessoas querendo ensinar a igreja com ensinos contrários à vontade de Deus, né? Ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? Então, expressão também que ocorre no capítulo 1, que fala exatamente como o Senhor está vendo tudo que está acontecendo na igreja. A igreja é descrita como o verdadeiro Israel de Deus, ou o símbolo de Israel é o candeeiro, e o Senhor Jesus, ele está no meio das igrejas, ele está vendo o que está acontecendo com as igrejas, ele é onisciente, né? Então ele vê os acertos e os erros, e é isso que ele quer destacar. E depois ele passa a enumerar aquilo que ele aprova e aquilo que ele reprova na igreja, né? O verso 2 e verso 3 menciona uma palavra de aprovação, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, né? O Senhor é aquele que conhece, né? É aquele que sabe, e se ele anda no meio dos candeeiros, veja, a expressão ela está diretamente associada àquilo que ele vai ensinar, que é o conhecimento que ele tem sobre a vida da igreja, sobre aquilo que a igreja está fazendo. E a igreja é marcada por uma igreja que tem muitas obras, né? Ela trabalha, o labor dela, a perseverança dela são destaques do Senhor, de que o Senhor, ao andar perto da igreja, ele vê como a igreja tem sido entregue ao Senhor nesse esforço de servir ao Senhor, nesse zelo doutrinário, né? Que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, né? Então, a palavra do Senhor sobre esse comportamento da igreja, de que eles são contrários aos falsos apóstolos, eles são contrários a esses homens que ensinam falsa doutrina. Isso é um elogio da parte de Deus, como eles são zelosos doutrinariamente, eles são cuidadosos com o bom ensino e rejeitam as pessoas que se levantam para dizer que tem novas revelações, novas doutrinas. E nós vemos muito bem que a igreja acolheu aquela palavra de Paulo em Atos capítulo 20, quando ele vai ali, chama os presbíteros da igreja e dá as orientações sobre o fato de que surgiriam falsos mestres, falsos professores da palavra de Deus, que iriam trazer alguns ensinos para destruir a igreja. E Paulo os exorta a eles serem zelosos, a serem cuidadosos, para cuidarem do rebanho, para estarem preservando a vida do rebanho. E isso, de fato, a igreja é marcada por isso. A igreja que foi, sem dúvida, alimentada muito solidamente por vários pastores ali. É uma igreja caracterizada por ter sido pastoreada por Paulo, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João. Timóteo pastoreou aquela igreja, Apolo passou ali, né? Áquila passou ali. Então nós temos várias pessoas, né, que ensinaram a palavra de Deus ali, e ela bem consolidada doutrinariamente. Isso era uma virtude da igreja. Ela também tem a virtude de ter perseverança. O texto diz: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Ela não somente tinha muito trabalho, zelo doutrinário, mas ela era marcada também por esse vigor, essa perseverança diante de dias maus, de dificuldades, de perseguições, por causa do nome do Senhor, né? Enquanto as pressões para participar do culto a Diana havia naquela cidade, ela se mantinha firme, ela não se envolvia com essas práticas, essas festividades cívicas, religiosas, mundanas, que se envolviam com prostituição, com a idolatria. A igreja estava pura nesse sentido, né? Mas aí o verso 4 nos começa a apresentar
a palavra de condenação, a palavra em que o Senhor reprova o comportamento da igreja, né? O verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, né? Havia muitas virtudes nessa igreja, sem dúvida, mas a igreja é repreendida porque ela estava esfriando, né? Ela estava com menos fervor do que havia no início da sua vida, né? Não estava tão, ainda que zelosa na doutrina, mas ela estava se esfriando na sua comunhão com Deus, naquilo que ela tinha no seu zelo para com o Senhor, né? Ainda que ela tinha muitas obras, ainda que ela não titubeou diante das perseguições daqueles dias, mas ela é descrita como uma igreja que está esfriando, né? Uma igreja que está como que tendo a luz se apagando, né? É interessante voltarmos àquelas frases na introdução que estão sempre associadas ao corpo da carta, quando diz que o Senhor é aquele que está andando no meio dos candeeiros. E a igreja é como se a luz dela, a chama dela estivesse se apagando. E o Senhor está no meio das igrejas, no meio dos candeeiros, no meio do povo, e Ele está vendo, ainda que com tantas virtudes, aquela igreja está dando sinais de que o futuro dela não é um bom futuro, de que sua chama está se apagando, né? E aí o verso 5, a parte inicial, nós temos a exortação da parte do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, né? Essa palavra de reprovação não é uma reprovação final, mas o Senhor mostra o seu cuidado como o bom pastor para com o seu povo. É uma palavra em que a igreja deve olhar para si mesma, reconhecer os seus erros, reconhecer que de fato tem caminhado nesse esfriamento, se arrepender e voltar a viver do modo como estava antes, sendo fervorosa, sendo uma igreja totalmente dedicada à vontade de Deus. Mas há um outro lado, né? O verso 5 ainda diz: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja, a ameaça da parte do Senhor é aquele caminho que já está sendo sinalizado, né? A igreja dá sinais da sua morte quando começa-se ainda com tantas virtudes, mas começa-se uma caminhada de esfriamento, e ela dá sinais do que a médio e longo prazo ela vai caminhar para essa destruição, né? A palavra do Senhor, quando diz eu venho e moverei do seu lugar o seu candeeiro, ela vai deixar de ser igreja, ela vai deixar de ser candeeiro. Da parte de Deus, o próprio Deus, ele vai fazer esse juízo para com a igreja. Ele vem visitar a igreja, né, com esse juízo, porque a igreja está se esfriando e se apartando pouco a pouco da vontade do Senhor, né? Não é a segunda vinda do Senhor, a vinda final, mas o juízo da parte de Deus de que essa igreja vai morrer. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não perdemos a nossa salvação, mas a realidade é que igrejas morrem. Igrejas que vão se apartando da vontade de Deus, comunidades que se reúnem para adorar a Deus, e elas começam a ter um esfriamento, e ainda que com tantas virtudes de obras, de doutrina, mas o esfriamento ele vai dando sinais de que a chama da igreja está se apagando e a igreja vai caminhar para a morte. O verso 6 ele retoma, né, uma palavra de elogio quando diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? Nós iremos examinar nas 7 cartas, que 3 grupos são descritos: nicolaítas, os que seguem a doutrina de Balaão e aqueles que são orientados por Jezabel, né? Parece que os 3 grupos estão associados, e os nicolaítas aqueles que participam das cerimônias cívicas associadas com a honra ao imperador, com elementos de idolatria, né? Os que seguem a doutrina de Balaão, eles fazem isso, mas eles se agravam um pouco mais, eles participavam também das comidas. E aqueles que seguiam Jezabel, eles vão um estágio mais avançado de corrupção, quando eles também participavam das questões de imoralidade, né?
Então há um destaque, um elogio sobre a vida dessa igreja que, ainda que ela estava se esfriando, ela tinha um zelo doutrinário, ela não participava e ela repudiava essa proposta dos nicolaítas, que é ser cristão e entender que não havia problema nenhum em participar das festividades cívicas em honra ao imperador, com elementos de idolatria para se dar bem no comércio, para ter uma oportunidade de trabalhar no meio daquelas guildas que eram sindicatos, onde a pessoa poderia trabalhar, vender e se dar bem naquele contexto do Império Romano. Eles eram pessoas que professavam ser seguidores de Cristo e diziam que não havia problema em se envolver com essas festividades que tinham elementos de idolatria. E Deus não tinha prazer nisso, e Deus diz que o fato da igreja repudiar isso, odiar as obras dos nicolaítas, isso é louvável pelo Senhor. Por fim, o verso 7 diz que há uma palavra de promessa, quando diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Há algo que vai ficar muito claro ao longo das 7 cartas, é que o ensino, ainda que trate um problema específico de uma igreja, o ensino é para todas as igrejas, o ensino é para todo o povo de Deus. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que está com o coração quebrantado da parte do Senhor para ouvir, aquele que não tem um ouvido fechado, tem os olhos e se faz de cego, mas aquele que está prestes a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, são expressões que remontam àquele texto de Isaías que fala exatamente sobre a dureza do coração do povo de Israel quando eles não ouviam a mensagem do profeta Isaías. A grande vitória, meus irmãos, aqui na promessa do Senhor é ter a comunhão com Deus, é se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A verdadeira vitória não é ter o lucro no comércio, a parte da minha comunhão com Deus. A referência à árvore da vida faz uma oposição àquilo que era proposto pelos nicolaítas, que é o banquete, você participar dos banquetes, participar das festividades do culto a Diana, mas o melhor é se alimentar da árvore da vida, que é a palavra da promessa para ter intimidade com Deus, remete ao conceito de restauração do Jardim do Éden, quando nós estaremos na presença do Senhor. Logo em seguida nós temos alguns versículos que tratam da carta à igreja de Esmirna, a segunda carta. Esmirna era caracterizada por ter prédios bonitos, edifícios públicos, e ficava num topo arredondado de um monte, e eram conhecidos ali aquela estrutura como a coroa de Esmirna, aqueles prédios em cima daquele monte arredondado, num formato como de uma coroa. A cidade ela era caracterizada e conhecida por ser leal a Roma, ao Império Romano. Isso tudo reflete nos termos e no contexto em que a carta, as palavras do Senhor é dita para aquela igreja. O texto diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Cristo chama os leitores, a igreja, a lembrar que Ele é o soberano da vida e da morte. Eles não devem negar os princípios da palavra de Deus, nem mesmo se eles estiverem passando por dificuldades, perigos de morte. Por isso o texto enfatiza essa verdade de que Ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas que venceu a morte, que tornou a viver. Em seguida, o verso 9, temos a palavra de aprovação, quando diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles passavam por dificuldades, por tribulação, eles eram pobres. E entendam, a pobreza não é o ponto da pobreza ser por si só uma virtude. Mas o ponto é que nesse contexto, pobreza era consequência
de eles não se relacionarem com o contexto de idolatria, os cultos pagãos que eram exigências da sociedade para que eles pudessem trabalhar e ter lucros no comércio. Então, quando se diz que a igreja é pobre, mas é rica espiritualmente, significa que eles colocaram de fato a riqueza espiritual em primeiro lugar. Isso trouxe consequências materiais para a vida deles, eles terminaram ficando pobres, porque eles colocaram o Senhor em primeiro lugar, e isso trouxe problemas para a vida deles, trouxe tribulações, e eles ficaram com dificuldades financeiras. Eles tinham que enfrentar a dificuldade, e é um cenário muito parecido com Atos dos Apóstolos, com a perseguição dos judeus para com a igreja. E aqui o texto descreve um ato de blasfêmia daqueles que se declaravam judeus, mas eles são chamados de sinagoga de Satanás, né? Sinagoga de Satanás é pelo fato daqueles judeus estarem tendo o mesmo comportamento de Satanás ao acusar a igreja perante Roma. Eles começaram aí ao Império Romano, aquilo que é bem comum no livro de Atos, e fazer acusações e perseguindo a igreja. E ao fazerem isso, eles estavam cometendo blasfêmia, porque eles acusavam a igreja de ser uma seita, de ter ensinos heréticos, de promover algo mal para o império. E ao fazerem isso, ao negarem o Senhor, ao negarem as verdades reveladas pelo Senhor, eles estavam blasfemando contra a palavra de Deus. Não é que todos os judeus eles são chamados de sinagoga de Satanás, mas aqueles daquela igreja, que estavam contra aquela igreja, que estavam contra o povo do Senhor naquela cidade, eles estavam exatamente sendo sinagoga de Satanás ao imitarem Satanás, ao serem acusador contra a igreja, né? Eles estão contra esse cenário de lucros financeiros. Eles estão contra esses judeus que estão continuamente acusando eles, mas o Senhor é quem define o que é justo, o que é correto, e Ele diz que os acusadores eles são instrumentos de Satanás. Eles são um ajuntamento de Satanás, eles não falam aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Essa carta não tem uma palavra de condenação, uma palavra de reprovação, tem sim no verso 10 uma palavra de exortação, né? Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Os 10 dias é uma referência à prisão preventiva no Império Romano. O diabo, ele usa o termo diabo, que o diabo vai lançar eles em prisão. Veja, na visão aqui do Senhor, o diabo, ele está como que controlando o Império Romano. Ele está conduzindo o Império Romano a perseguir a igreja. Ele vai lançar cristãos a ficarem esses 10 dias na prisão. Eles vão ser tentados a negar a fé. Eles estão ali passando por dificuldades, mas o Senhor diz que eles precisam ser fiéis até a morte. Eles são elogiados ao longo de toda a carta, mas no final o Senhor alerta que eles vão passar por dias difíceis. E eles precisam saber que o Senhor é aquele que é soberano sobre a vida e sobre a morte. É aquele que morreu e venceu a morte. É aquele que é soberano sobre as nossas vidas e nos chama a sermos fiéis até a morte. Não há nenhum caminho alternativo que possamos tomar, mas devemos ser fiéis ao Senhor, mesmo correndo risco do martírio. A coroa da vida, a expressão que é comum da cidade, ao se referir à cidade como uma coroa, a glória da cidade era descrita como uma coroa. Aqui o Senhor destaca onde está a verdadeira glória. A coroa é a coroa da vida, é a vitória da parte do Senhor, é andar em comunhão com o Senhor. Essa é a verdadeira vitória. Não há nenhuma ameaça nessa carta, mas no final, no verso 11, nós temos o mesmo alerta e a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É possível que os cristãos, ao serem perseguidos,
sofram um martírio. Muitos sofreram martírio ao longo da história, mas a palavra da promessa, a palavra que deve fazer com que o cristão fique firme diante de qualquer perseguição, de qualquer proposta para negar a fé, é que o dano da segunda morte nunca ocorrerá com a vida do cristão. A segunda morte, que é descrita no final do livro como a condenação eterna, essa jamais vai acontecer com a vida do cristão. Duas cartas que tratam sobre questões fundamentais, decisões que as igrejas poderiam tomar e isso impactar na vida dessas igrejas. O que nós podemos aprender com essas duas cartas, essas duas igrejas? São caminhos opostos, uma carta marcada por problemas que já está invadindo a igreja de Éfeso, e uma outra carta, uma outra igreja que está caracterizada por virtudes, por uma vida de fidelidade ao Senhor. Éfeso, ela não é totalmente corrupta e nem Esmirna é totalmente livre de perigos. Diante delas estão questões fundamentais que vai, de fato, refletir naquilo que elas escolherem sobre suas vidas. É impressionante como Éfeso é descrita com tantas virtudes, muitas obras, perseverança, sabe lidar com perseguições, rejeita falso ensino, tem um zelo doutrinário, mas o esfriamento vai fazer a igreja, a chama da igreja, se apagar, ela deixar de ser candeeiro, o Senhor mesmo visitar essa igreja para fazer esse candeeiro sair da igreja, fazer a igreja morrer pelo seu esfriamento. Já Esmirna, a fidelidade que ela tem, ela não pode deixar de vigiar por aquilo que ela já fez diante do Senhor, mas ela deve continuar firme diante do Senhor e superar todas as dificuldades que tem diante dela e que vão se apresentar, especialmente nesses 10 dias que ela vai enfrentar de perseguição. Ela precisa ser fiel até o fim. Hoje, meus irmãos, nós precisamos aprender com essas duas realidades aqui, dessas duas igrejas. Primeiro, ao olharmos para Éfeso e entendermos que as nossas virtudes, elas não anulam os nossos erros. Como igreja do Senhor, nós podemos ter várias virtudes, mas essas virtudes, e veja que Éfeso é descrita com mais virtudes do que com problemas, mas as virtudes não anulam os nossos problemas. As nossas virtudes não anulam o fato e o perigo de que o esfriamento pode fazer com que isso seja destrutivo para a vida da igreja. O ponto é para onde nós estamos caminhando, que sinais hoje, como igreja, nós estamos evidenciando para onde nós estamos apontando. O que é que nós estamos vivendo hoje, quais são as marcas da nossa igreja hoje e o que é que sinaliza a nossa igreja do que o povo do Senhor, esse povo que se reúne para adorar a Deus, nós vamos ser daqui a 10, 15 anos, para onde nós estamos caminhando. Isso é uma questão importante que precisamos refletir. Quando olhamos para a igreja de Esmirna, nós olhamos para o chamado do Senhor, a partir dessa carta, como o Senhor ele exige do seu povo que nós sejamos fiéis até a morte. Sejamos fiéis acima de qualquer aliança proposta neste mundo. Nós não podemos amar esse mundo, fugir de dificuldades e ao nos depararmos com qualquer dificuldade, qualquer problema, nós rejeitarmos o princípio da palavra de Deus, porque o Senhor diz ser fiel até a morte. Essa é a palavra do nosso Deus para nós. O Senhor nos chama à fidelidade, a colocar Ele em primeiro lugar. Ele morreu para nos salvar e Ele venceu a morte. E se preciso for, a igreja tiver que passar pelo martírio, o Senhor ele diz que nós temos que ser fiéis até a morte. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos faça ter um coração entregue a fazer a sua vontade, viver dentro da vontade do Senhor. Duas igrejas, decisões fundamentais que elas precisavam tomar e as suas escolhas iriam refletir nos anos seguintes, nos dias seguintes que iriam acontecer sobre suas vidas.
próximo estudo nós vamos examinar mais 2 igrejas que já retratam uma realidade bem mais difícil, elas já estão com mais problemas, elas já estão com corrupções, mas dentro da igreja, dentro da vida delas, e a realidade delas é bem mais difícil, né? Que o Senhor Deus nos abençoe, nos faça aprender da sua palavra e aplicar a sua verdade às nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Damos graças a Deus pela tua bondade. O que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor, a não nos apartarmos das tuas verdades, a olharmos, ó Deus, para o texto sagrado e mesmo diante, ó Deus, das dificuldades da vida, nós não nos apartarmos de ti, mas colocarmos o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Preserva, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, e nos faz, ó Deus, enxergar os nossos erros e corrigirmos, ó Deus, aquilo que pode nos prejudicar como teu povo, como comunidade, para sermos firmes, ó Deus, e vivermos dentro da tua santa vontade. Isso que nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.